Bem, galera, qual que é a grande sacada aqui dessa brincadeira? A FUVEST, tá? Quem elabora a prova, fala assim: desse modo, considera-se importante que, em vez de memorização extensa, o candidato demonstre capacidade de observar e descrever fenômenos e de formular para eles modelos explicativos, relacionando os materiais e as transformações ao sistema produtivo e ao meio ambiente. Pronto. O que tem aqui de mais importante mesmo? Em vez de memorização extensa, então aquele aluno que está aí decorando musiquinha, decorando frasezinha, decorando não sei o quê, está pensando na FUVEST, você está se preparando de forma errada. É o Guilherme que está falando isso? Não! Quem está falando isso é a própria FUVEST. Ela coloca no manual do candidato, tá aí para você ler. Então, em vez de memorização, você vai ter que demonstrar outras capacidades. Capacidades estas que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho com algumas questões para você entender mesmo essa dinâmica desta prova. Ponto importante agora. Então, você já entendeu aqui o que a FUVEST quer da sua pessoa. Ela aqui embaixo, ela vai trazendo, né, algumas informações importantes, ó. Os modelos atômicos deverão restringir-se apenas aos clássicos, não incluindo os modelos quânticos, orbitais atômicos. Então, quando eu estou falando de orbital, eu estou falando daquela distribuição eletrônica, eu estou falando da hibridização. Então, a FUVEST, ela deixa claro aqui para você que você não tem que ver isso, tá? Os modelos deverão restringir-se apenas aos clássicos. Então, modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, é o clássico. Você não tem que sair disso. Professor, mas é importante essas informações? Elas são válidas por causa de quê? Simples. Porque você pode, por exemplo, estar estudando conteúdos que não vão cair na prova. E eu não estou dizendo aqui conteúdos de alta, baixa ou média frequência na prova. Eu estou dizendo conteúdos que caem e que não vão cair. É isso. Então, às vezes o aluno chega para mim e fala assim: professor, eu estou muito atrasado com o meu conteúdo, ainda falta muita coisa para eu ver e tal. Aí você para e fala assim: vem cá, o que está atrasado? E aí você começa a ver números quânticos. Está atrasado. Tá, isso não vai cair na FUVEST, nem vai cair no Enem. Quando a gente fala de modelos atômicos, modelo atômico atual, distribuição eletrônica, questão de orbital, questão de subnível, isso não vai cair na prova. Então, esse conteúdo, não é que você está atrasado com esse conteúdo você não precisa nem ver. Então é bom você pular esse conteúdo para você ganhar tempo. E aí, galera, ter posse do programa é importante exatamente por causa disso. É de fundamental importância que você tenha esse programa em mãos para que você consiga caminhar sem grandes dificuldades. E aí, ganhar tempo, né? Por que eu gosto da FUVEST? Eu, Guilherme, especificamente. Por que eu gosto da FUVEST? Porque o aluno que eu preparo para essa prova, ele sabe o que esperar da prova. Vou te dar aqui um exemplo. Você já estudou separação de mistura, né? Você tá aí, é um assunto que você vê no primeiro semestre, é um assunto que você vê bem no início do ano. Então, você que tá aí assistindo, você que já deu like nesse vídeo, inclusive, você que já compartilhou esse vídeo, você sabe que separação de mistura é um assunto que eu vejo lá no início do ano. Ótimo, vi o conteúdo. Quando eu falo em Enem, pode cair qualquer separação. Pode cair qualquer coisa. Vou te dar um exemplo. Lá no Enem, pode cair destilação seca da madeira. Pode cair.
Pode cair. Por quê? Porque o Enem, ele coloca assim, métodos de separação de mistura. Ponto. A FUVEST não. Ela especifica filtração, decantação, destilação simples e fracionada, cristalização e cromatografia em papel. Então você não tem que se preocupar com os outros métodos. É claro que quando você fala aqui de filtração, quando você fala de decantação, você pode envolver tratamento de água. Então é bom ficar ligado, mas ela direciona. Então, ao invés de você ficar vendo aquele catatal de métodos, aquele monte de método de separação, no caso da FUVEST você não tem que se preocupar com isso. Professor, então, quando eu estiver estudando para a FUVEST, eu preciso ter esse programa e ir cortando o que eu já sei. É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa ir cortando. Então, não importa qual plataforma que você assina, se você está assistindo aula no colégio físico, não importa. Você precisa ter esse programa, tá? Você precisa pegar o manual do candidato. Dia 1º agora ele vai estar liberado para você, o de 2023. Conteúdo programático é o mesmo. Então você vai pegar esse material, matéria por matéria. Você vai olhar tabela periódica, reatividade dos metais alcalinos, terrosos e halogênio. Já vi isso? Já. Então eu vou cortar. Estados físicos da matéria, mudança de estado. Tá, já sei. Separação de mistura. Eu sei um monte, mas estas daqui eu já vi todas. Opa, cristalização eu nunca vi. Eu não sei o que é cristalização. Então, ó, você já vai ali e busca esse assunto para você fechar o conteúdo separação FUVEST. Metais, alumínio, cobre e ferro. Mas você tem que saber a ocorrência, a obtenção industrial. Então, por exemplo, saber que o alumínio, você obtém esse cara por um processo que nós chamamos de eletrometalurgia, que no caso é a eletrólise. O cobre, que você pode obter esse cara, por exemplo, lá pela hidrometalurgia. O ferro, que você pode obter pela pirometalurgia. Então você tem que saber como é que funciona a obtenção industrial desses caras. Como eles são obtidos? Por quê? Porque a FUVEST vai te cobrar isso. Falamos no início aqui. Ela colocou, ela escreveu, eu não quero que você decore nada, eu quero que você entenda processos. Então, tá aqui, ó. Quando você estuda, por exemplo, soluções sólidas, você estuda ó, o latão, o bronze e o aço. Ela quer que você saiba qual é a constituição desses caras. Ela quer. Então ela precisa, ela especificou para você quais ela quer. Vou te dar agora um outro exemplo para a gente fazer a nossa primeira questão. Substâncias iônicas. Principais compostos. Olha que interessante. Isso aqui é muito legal. Ó, principais compostos dos grupos. Você sabe quem são os cloretos, Cl-, o carbonato, o CO3-2, o sulfato, o SO4-2, o nitrato, o NO3-, e o fosfato, o PO4-3, e suas aplicações. Então eu te pergunto, desse grupo aí, cloreto, carbonato, sulfato, você sabe quais desses caras são solúveis? Quais são insolúveis? Ah, professor, mas aí eu sei, eu decorei aquela musiquinha, né? Os nitratos e acetatos são solúveis, alcalinos e amônio também são. Os cloretos, os brometos e os iodetos são sais que apresentam exceção. Prata, mercúrio e chumbo. Você deve ter decorado isso, não decorou? Ótimo. Só que a FUVEST já te falou para você não decorar. Ela quer que você entenda,